Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. Ele deixou suas leis e às vezes nós quebramos as leis e colhemos o que temos colhido. E às vezes eu vejo cristãos vivendo uma vida dissoluta e rapidamente eu os vejo já curvados diante daquilo que eles estão plantando. Você plantou, você colhe. Estava ensinando esses dias, eu e Célia estávamos ministrando um ao outro dentro de casa, e uma das coisas que aprendemos é que as leis, elas funcionam. Deus deixou as suas leis, e quando nós quebramos, nós também temos resultado dessas leis quebradas, e a nossa vida começa a ficar parada. Quebramos leis. Se você quebrar uma lei física, você tem a consequência dela. Concordam? Por isso há uma lei da prosperidade. E quando você aplica essa lei da prosperidade na tua vida, ela vai para os dois lados. Você pode prosperar em enfermidades. Você pode prosperar em escassez. É uma lei da prosperidade. E essa lei, ela existe para termos como parâmetro. O povo ficou 430 anos no Egito. Eles se perderam. Suas referências, eles já não sabiam mais o que era pecar e o que não era pecar. Para eles não tinha como eles identificarem o que era pecado. E tão acostumados. Por isso o Senhor levanta os mandamentos, para que eles pudessem enxergar onde eles estavam errando. A Bíblia diz que todas as coisas, elas contribuem. Eu não estou mandando você amar as enfermidades e nem o que você está vivendo. Eu estou dizendo que isto Deus transformará em grande glória. Não foi Ele que pôs, mas Ele transforma tudo isto. Quantos estão entendendo? Deus, Ele é Senhor das boas dádivas. Pastor, eu capotei meu carro. Quem foi que fez isso? Não foi Deus. Você deve ter quebrado alguma lei, ou Satanás invadiu a tua vida no meio do caminho. E entendeu? Deus não faria isso. Ah, Deus me parou com uma enfermidade. Ele não te para com uma enfermidade. Você quebrou algumas leis e a enfermidade chegou. Deus não faria nunca isso. Se Ele disse que Ele levou sobre si as suas enfermidades, por que Ele colocaria em você? Não tem sentido. Vamos ser pelo menos lógicos e não nécios. Existem leis que a gente às vezes desconhece. Há leis aí fora que você desconhece. Se você quebrar, você vai preso. Não importa se você conheça ou não, o resultado dela vai chegar em você. Se você não conhece, pastor, mas eu não conhecia as leis bíblicas. E daí? O problema é teu. Elas foram criadas. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis. Vamos lê-lo? Todos nós. Pode abrir a boca, irmão. Às vezes nós semeamos a carne. Pegamos nossos filhos e colocamos eles para viver debaixo da carne.
Achamos bonito algumas coisas e vamos enfiando a vida deles lá. E depois queremos resgatá-los de lá. Escolhemos profissões para eles. Fazemos o que fazemos, vamos escolher. O que você tem ensinado para o seu filho é a palavra? Então você colherá. Você colherá. Nessa manhã, eu queria despertar a igreja para pensar numa coisa que tem incomodado o meu coração. Há um caminho de Deus tremendamente glorioso. E quando eu falo nisso, as pessoas, elas ficam impressionadas. Que caminho é esse, pastor? Eu quero caminhar no caminho do Senhor, eu quero caminhar nas coisas gloriosas de Deus na minha vida. E rapidamente elas se dispõem, elas se emocionam. E normalmente as pessoas gostam de emoções. E eu tenho ensinado que as emoções, elas estão em segundo plano. O primeiro plano da tua vida é crer. Se você não crer, nada funciona. E não é crer com a mente. Não é fazer força com a mente para crer. É crer no que o Senhor diz, a despeito do que você vai enfrentar ou não. É fechar a sua causa com o Senhor. Estamos muito ocupados nesses tempos. Satanás, ele é astuto. A Bíblia diz, em Marcos 4, verso de número 18, e 19. Ainda aqueles que foram semeados entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra. Você está aqui de manhã, ouve a palavra. Mas diz a palavra, mas o cuidado desse mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e ela não tem mais fruto. E você começa a achar que nada funciona na tua vida da parte de Deus. Mas o caminho é um caminho glorioso, andar com o Senhor. E por que as pessoas não andam? Pessoas se emocionam, querem sempre algo novo. Se eu trouxer um pastor novo aqui para falar, todo mundo vem. E ainda pede oração para ele. Mas o que está aqui 25 anos, só tem valor lá fora. Você quer coisas novas, mas nunca desfrutou do que você tem. É assim a sua casa. Você tem tanta coisa dentro da sua casa que você nunca desfrutou delas e você sempre quer mais. Celebre o que está dentro da sua casa. Ontem estava ensinando a igreja algo simples, ser grato. Os gratos são diferentes. Aqueles que têm um coração grato, eles são diferentes. Eles são cheios de vida. Quem não é grato, vive com a cara amarrada. Não tem um sorriso. Qualquer obstáculo é motivo para ficar no chão. É só a área financeira fechar um pouco, as pessoas já entristecem. Só uma prova. O grato tem vida. Há uma chave sobre essa gratidão que a gente ainda não alcançou, a igreja de Jesus. Porque fomos treinados a pedir mais do que agradecer. Sempre estamos querendo alguma coisa quando já temos tudo. E eu ensinei ontem a você fazer um quadro de tatame. Ávia. Mas se eu quiser falar em tatame, está errado? Ok. Você põe lá na sua casa e põe todos os dias com um clipe ou com um alfinetinho uma frase de gratidão. Agradeça por uma coisa. No seu escritório, onde você trabalha, seja grato. Comece a desenvolver isso. Ponha lá um monte de papelzinho em volta daquele computador que você trabalha no banco. Todas as pessoas vão dizer: o que é isso? Isto é gratidão. Oh meu Deus, todo dia eu tenho que chegar
e colocar um bilhete: estou dando graças pelas minhas mãos, elas estão funcionando. Eu não estou com gota. E eu nunca terei gota. A gota é só da torneira. Alguém vai perguntar por que você está colocando esses bilhetes. E você vai dizer: Jesus, sou grato. Sou grato. Sou grato. O plano de Deus é diferente desse sistema que te gerou, hein? O sistema que está te gerando é um sistema de você ter, querer ter, e você não sabe o que você tem. As pessoas desejam seguir os planos de Deus, andar no caminho do Senhor, pegam os seus sapatos, amarram e dizem: agora eu vou andar, agora eu vou. Só que no primeiro obstáculo, a sua carreira espiritual já fica com problemas. Já começa a tropeçar desde o seu início. Algo começa a pará-los. O que é que para um cristão nesses tempos? Temor. O temor tem detido muitas pessoas. Temor de quê, pastor? Temor que o plano de Deus seja tão difícil que eu não possa cumpri-lo. Temor de eu colocar tanto esforço nesse plano de Deus e não ser recompensado. Essa semana eu vi de um cristão, sei lá, não julgo, não sou juiz. Estou cansado de igreja. E eu fechei a minha boca para não responder. E fui saindo. Cansado? Procure outra coisa então para viver. Cansado? Engraçado que você não cansa do mundo. As pessoas temem que os planos de Deus não sejam tão divertidos. Por isso elas buscam diversões toda hora. Qualquer coisa para elas, estão optando pelas diversões, a estar optando pela casa do Senhor. Presta atenção nisso. Eu jamais troco a presença de Deus por qualquer divertimento. Jamais. Jamais. Não vale a pena. O meu tempo com Deus é muito precioso. Eu estava aqui ontem, eu tinha que sair daqui e ir pregar num aniversário. E eu disse: Deus, não estou querendo ir. Ele disse: você não tem que querer, você tem que ir lá falar. E lá fui eu para um sítio, que eu gosto muito de sítio, irmãos. Gosto tanto que quando chega às 5 horas da tarde eu saio correndo de lá. Dá um trem em mim. Eu não gosto de sítio, eu gosto de shopping. Cada um com suas escolhas. Eu gosto de shopping, mas eu também gosto de ir lá com dinheiro. E sítio não precisa de dinheiro, não é, irmão? Pessoas temem que o plano de Deus não seja divertido. E começam a viver um tempo de insatisfação dentro do reino de Deus. Se sentem insatisfeitos com tudo. Algo está errado. Parece que dentro do reino de Deus há privações de prazeres. A vida não é tão bela como todo mundo está vivendo aí fora. Tenho medo que Deus possa me pedir algo que eu não possa dar. Só que quando começamos a ler a palavra é bem diferente tudo isso. Quando olhamos para a palavra de Deus, o plano de Deus é totalmente diferente desse que você imagina. Descobrimos que Deus é bom e seus planos são gloriosos para a nossa vida. Você que é adolescente, junior, você que está aqui, que é jovem, você que é um jovem casal, você que vive atrás de divertimento, você que vive atrás de entretenimento e troca qualquer coisa que surgir no meio do caminho, que você investir a sua vida lá, você abre mão e vai para lá.
Porque você está debaixo de um plano que não é de Deus. A Bíblia diz que o seu plano, ele tem algo interessante. Dentro desse plano, Ele é um Deus que está pronto a responder às tuas orações. Quando as coisas começarem a ficar difíceis, Ele diz assim: eu te darei força. Este é o plano de Deus. O Salmo 31, verso 16. Quero que vocês anotem e olhem algo para vocês se alimentarem dentro dessa semana. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua bondade. Verso 19. Verso 19, filha. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que o temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em ti se refugiam. Ele está dizendo que a bondade dele, ela se manifestará na tua vida quando você temer a Ele e andar no caminho dele. Não é quando você vem à igreja lá de vez em quando, quando dá. Não há mais sacrifício, você não abandona nada mais para servir o Senhor. Você não abandona mais os seus afazeres, você não mede mais esforços para nada. Para servir o Senhor, nós temos que fazer aqui manobras e manobras. Esses dias eu coloquei algumas fitas aí atrás para dar uma organização melhor, e as pessoas estão dizendo: eu não venho mais. Isso é uma questão cultural. Qualquer coisa, as pessoas: o ar está muito gelado, eu não posso ficar aqui. Então procure uma igreja que você derreta lá. Aqui é a igreja dos ricos. Uai, e você é o quê? Jesus, ele disse que ele era rico e se fez pobre para você ficar pobre. Mas as pessoas falam aí que eu só falo isso, mas não estão aqui dentro para ouvir. Agora, se você tem vivido uma vida de fazer uma aliança com a pobreza que te ensinaram, pode fazer. Aqui mesmo, fica aqui. Continue pobre você e vendo os outros prosperar. E você prosperará também na pobreza, não tenho dúvida. Essa lei funciona tanto para quem quer ficar pobre, para quem quer ficar rico. Dos dois lados. É verdade, é uma lei. O que você semeia, você colhe. O Senhor é Deus tremendo, irmãos. Ele disse: grande é a tua bondade, que guardaste para os que o temem. Para os que estão temendo. Salmo 145, verso 9, nos mostra o Senhor esta passagem também. Olha bem, diz assim: o Senhor é bom para todos. Ele está falando todos. 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 Então, se Deus, Ele é o meu provedor, eu não preciso roubar. Quando você rouba é porque você é provedor da sua vida. Por isso Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Está dentro do plano de Deus. Ele é teu Deus. Pastor, eu não roubo, eu não estou roubando de ninguém não. Mas olha, às vezes eu vejo você mandando mensagem no horário do seu trabalho. Salmo 34, verso de número 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e a todos os meus temores Ele me livrou. Verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, feliz é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor vós, seus santos, porque nada falta aos que o temem. Este é o caminho do Senhor. Quero lembrá-los que o caminho às vezes tem uma placa, retorno. O caminho às vezes tem curvas. O caminho às vezes tem montanhas e o caminho tem vales. Por que você está reclamando das curvas? É apenas uma curva. Você vai ter que sair dessa linha e se virar para o outro lado. E tem uma placa na frente: retorne. Você errou o caminho. Irmãos, eu estou com uma experiência interessante para a igreja. Eu mandei um irmão. Eu não mandei não. Ele me falou assim: pastor, o senhor vai enviar um carro lá para o sul? Se vai pela cegonheira. Ele disse: eu posso ir, eu estou precisando sair um pouco, eu preciso arejar minha cabeça, eu estou alguns dias, eu estou precisando sair.
E o que o senhor vai gastar lá, o senhor passa para mim? Eu disse, não tenho dúvida, vai sair muito mais em conta para mim, se você for. Eu disse, então tá, eu estou saindo sábado. Só que, irmão, então leve seu celular para a gente se comunicar. Levou o celular, mas o celular do cara é de cartão. Passou ali do rio, já não dá mais. Passou do Rio São João, descarrega todo. E essas pessoas acreditam nesse troço de que recarregar celular. Irmão, faça um plano correto. Pague uma mensalidade, ou então ande sem celular. E irmãos, eu falei para ele ir para o sul, para uma cidade chamada Toledo. E ele foi para Curitiba. E eu dei o dinheiro contado. E ele está fora da rota 400 quilômetros. Vocês acreditam se quiserem. E ele me ligou nessa manhã. Eu não sei por que eu pensei em Curitiba, pastor. Eu disse, eu sei, filho. Falta oração. Mas há uma placa que eu estou te apontando, retorne. Mas como é que eu vou fazer? Se vira. De agora em diante é com você. Você tem alguma conta bancária? Não tenho. Melhorou a situação para você. Faça esse carro andar sem álcool, sem nada. O nome dele é o Santo Geraldo. No caminho do Senhor, às vezes nós estamos fora de uma rota e temos que retornar. E não reconhecemos. Se você não reconhecer, o prejuízo será grande. Você está quebrando uma lei. E leis quebradas vão trazer consequências. Daqui uns dias nós vamos falar só sobre as leis da fé. Por que a minha fé não funciona? Estou quebrando leis. Por que a minha vida está estagnada? Estou quebrando as leis. Não adianta eu ser um papagaio falando a Bíblia. Não vai funcionar se eu quebro leis. Deus não mandou a gente ficar igual um papagaio aí. E eu creio. Esses dias eu vi um sacerdote falando 50 vezes a mesma frase. Eu disse, meu Deus, que loucura. A Bíblia diz no verso 10 desse mesmo capítulo, os leãozinhos necessitam, sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem alguns, nunca lhes faltará nada. E por que falta? Porque nós temos que dar um retorno, temos que voltar. E o difícil é o ser humano reconhecer isso. Salmo 37, verso 4, diz assim a palavra do Senhor, verso 4, diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Mas a gente não se deleita, a gente se deleita nas preocupações. Como alguém que medita nessas passagens pode dizer que Deus, Ele não atua a seu favor? São só passagens simples que eu estou colocando para vocês, corriqueiras, básicas. E aí você tem a capacidade de dizer, onde está Deus? E Ele te faz a grande pergunta também, onde você tem andado? Onde você tem caminhado? Muitas mentiras Satanás está vendendo. Está colocando dentro de você através, às vezes até de pregações. Tem convencido que Deus, Ele não é confiável. Deus, Ele tem um caráter bom de um Pai amoroso. E quando erramos, não deseja que nos afastemos dEle. Você errou, não é motivo para você se afastar de Deus. Volte-se para Ele. Volte-se. E Ele se chegará a você. Se arrependa, lembre-se, Deus não é fonte de dor deste mundo. Nunca foi. Nem de sofrimento. Deus não levantou um sofrimento na tua vida para te corrigir. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, olha, ensina, exorta. A minha palavra, ela repreenderá, ela ensinará, ela exortará. É a palavra que te repreende. Não é o sofrimento.
Ele pode estar aí, Deus pode transformar isto, mas não foi Ele que mandou o sofrimento na tua vida. Nunca. Ele é amor. Ele é amor. Ele pode pegar essa situação e transformar tudo isso em graça. Satanás, ele é teu inimigo. Ele tem planos de destruição. E à medida que você vai saindo do plano de Deus, você vai ficando no plano dele. E à medida que você vai andando sobre o plano dele, sem você estar notando, ele vai te conduzindo para mais longe de Deus, e você vai confiando mais no seu plano, e de repente você mesmo se vê triste ao ponto da depressão entrar, e depois da depressão vem, e ela vem acompanhada de outras coisas, ao ponto de você tirar a tua própria vida. Aí ele diz: eu venci, cheguei. Estava falando com os pastores da igreja, que eles deveriam estar comigo lá, vendo o que o Espírito faz quando alguém se suicida. Porque não vai nenhum líder religioso, não passa perto daquele corpo. O diabo tomou. Eu cheguei lá naquela reunião e disse ontem à tarde: olha, eu penso diferente. Eu não sou juiz para mandar ninguém para o inferno, nem para mandar ninguém para o céu, apenas prego a palavra. Nós somos seres que fazemos escolhas diariamente, e à medida que vamos fazendo escolhas, essas escolhas é que vão nos levar aonde muitas vezes eu vejo pessoas sendo levadas pelas suas escolhas. Deus não interfere nas suas escolhas. Não, Ele não interfere. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer. Ele não vai interferir em nada. Ele tenta te convencer com o seu espírito, mas Ele não te obriga. E cada dia, eu falei: olha, essa moça, ela tirou a sua vida, não foi ontem, ela foi tirando aos poucos. É uma somatória de decisões a vida inteira. Resolveu escolher viver triste, deixar a tristeza dominar o seu coração, olhar para aquilo diariamente e alimentar. Não haviam palavras que entrassem dentro da cabeça dela. Pastor, então ela estava doente. Não sei da sanidade mental daquela pessoa. E um dia eu vi um líder religioso dizendo: essa pessoa foi para o inferno. Eu disse: meu pai, o meu medo, deixa quieto. Ninguém tem poder de falar que alguém foi para o inferno. Mas são escolhas. Você fez uma escolha nessa manhã, que ela atinge a tua eternidade. Você veio para a casa do Senhor, você vem se alimentando, você começa a ler a palavra, você começa a investir na sua vida. A Bíblia diz que você começa a buscar as coisas de Deus e você começa a crescer. E quando você começa a buscar as coisas da carne, você começa a se corromper. São duas escolhas que você vai fazendo. A vida inteira são escolhas. Escolhas de ficar com vazio no seu coração e alimentar esse vazio com nostalgias. Ontem estava falando, estava numa festa, eu disse: olha, vocês fazem escolhas de beber ou não beber. Ninguém obriga, ninguém põe um copo de cerveja, nem de álcool na tua boca. Você faz escolhas. Por quê? Pergunte-se. Porque você está fora de um plano de Deus. Você está vivendo o seu plano. A destruição chega. Satanás, ele é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer te destruir. Algumas pessoas dizem: não tem problema eu me levantar e ficar alimentando a minha tristeza. Tem! Você pode escolher ficar alegre. Mas pastor, a situação está difícil. Reaja diferente. Escolher as suas reações. Tem gente que escolhe a reação da tristeza a vida inteira. Tem gente que escolhe a reação de chorar a vida inteira. Eu conheço alguém que escolheu a vida inteira ficar rindo. Boa escolha. Até quando as coisas estão difíceis para o lado dessa pessoa, ela está rindo. Eu vejo ela chorando às vezes. As lágrimas estão escorrendo, mas ela está rindo.
Porque Satanás, ele vai tentar te destruir. A Bíblia diz em João capítulo 10, verso 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e uma vida. Só Ele tem isso. Não se iluda que teu braço vai conseguir alguma coisa, que a cultura, que isto, que aquilo vai te trazer alguma coisa. Nunca! Você pode ter a maior cultura, você pode ter os melhores conhecimentos, mas você necessita dessa graça de Deus, desse favor dEle. O diabo quer roubar, ele é o ladrão. Ele vem roubar tudo da tua vida. Ele está sempre tentando te assaltar toda hora da tua vida. Porém Deus, Ele disse, eu tenho um plano de abençoar a tua vida. Eu tenho um plano de abençoar a tua vida. Eu tenho um plano de abençoar a tua vida. Eu tenho um plano de te abençoar. Não ande no teu plano, renda-se ao plano de Deus. Poderemos desfrutar de coisas melhores. E um dos planos, existe uma lei para que isso funcione. Lucas capítulo 10, verso 27 e 28 diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E de todo o coração, de toda a tua alma, dos sentimentos, a razão. A Bíblia diz que você tem que amar a Deus de toda a tua força. Quando é que você fez força para amar a Deus? Nunca. Se tiver que fazer força, vai ser para conquistar algumas coisas aí, mas para amar a Deus, ninguém. A Bíblia diz, faz isso e você será uma pessoa aprovada por Ele. O assunto aqui era a vida eterna. Mateus capítulo 7, verso 9 diz assim, qual dentre vós o homem que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial te dará coisas aos que lhe pedirem? Paulo repete isto, em 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Não são as riquezas que vão nos fazer felizes. Elas vêm e vão embora. Você já teve muito dinheiro e já teve pouco. Você tem muito hoje, mas não acha que isso daí é segurança para você. Mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. 1 Timóteo, filha, 6, 17. Aprendam isto. Fica claro que Deus, Ele não é contra você viver uma vida da abundância, porque Ele mesmo disse que Ele te daria uma vida abundante. Ele não pode ir contra uma coisa que Ele criou para você. E por que isso não funciona? Porque você está vivendo, está quebrando leis. Está quebrando as leis. Deus não projetou uma miséria na tua vida. Deus não projetou que a tua vida... Eu estava falando aqui essa semana sobre o casamento. Deus não projetou você para ser abusada dentro do teu casamento, para ser humilhada. E algumas pessoas disseram, pastor, o senhor está falando que nós podemos nos divorciar? Eu não falei isto. Eu falei que Ele não projetou isso para você. E os homens que abram seus olhos, que há muitos homens covardes, que fazem da sua família um inferno. Deus não quer nos oprimir. Deus não levantou esse homem aí para te oprimir a vida inteira. Ou ele muda, ou ele muda. Não tem outra postura. Deus não quer te oprimir com enfermidades, escassez, destruição. A palavra de Deus diz outra coisa. Em 3 João 2 diz lá que o desejo do Senhor é que você avance em todas as coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã, isso é só introdução. Se eu terminar, terminei. Se eu não terminar, a gente continua. A palavra de Deus que eu quero passar para vocês é: não creia nas velhas mentiras de Satanás. Desde o Éden, preste atenção nisto. Desde o Éden, ele tem tentado te persuadir com o seu plano, dizendo que Deus está privando você de alguma coisa. Olha, Ele não te deu tudo. Lá fora tem. Venha. Eu tenho algo maior para você. Ele sempre vai trabalhar nesse plano. Eu tenho outro caminho.
Eu tenho outro jeito para a tua vida funcionar. Eu tenho um caminho livre onde você possa fazer o que você quer, aonde você desejar, o que você sentir. Você pode, sim, você pode ter sexo ilícito. Você pode viver uma vida ilícita. Você pode namorar e ter relações no seu namoro. Não tem problema, Deus está te privando disso. Experimente primeiro para depois você casar. Porque se não der certo, você separa. Você usa e descarta. Acorda. Eu tenho um caminho livre para você. Livre dos mandamentos de Deus. Livre dos compromissos. Livre de uma vida com Deus. Essa vida com Deus, ela cansa. Igreja cansa. Adão e Eva, de forma surpreendente, creram nessa mentira. Creram que eram infelizes. Começaram a acreditar que eles estavam vivendo opressos. Começaram a acreditar que a vida deles estava chata. Ou você pensa que foi de uma hora para outra que aquela conversa estava ali? Estava rodeando a vida deles. Creram nas mentiras. Deus havia colocado num lugar onde as suas necessidades eram supridas. O plano de Deus, ele tem um suprimento para a tua vida. É isso que eu quero que você entenda. Quando você volta ao primeiro plano de Deus, quando você começa a viver o jardim de Deus na sua vida, o Éden de Deus na sua vida, você começa a ver toda a providência de Deus. Estava tudo pronto e está tudo pronto para você viver bem. Jesus fez isso por você. Eles não tinham que semear, tampouco cozinhar. Pode aplaudir as mulheres. Algumas já não cozinham. Algumas já vivem como no Éden. Eu não vou cozinhar. Vamos comer fora. Está tudo pronto. Conheço algumas irmãs que já não fazem mais comida em casa. Não tinha que lavar pratos. Não tinha que arrumar mais nada. Adão tinha a melhor esposa. Quantos querem ter a melhor esposa dentro da sua casa? Levante a mão aí, ô marmanjo. Então volte para o Éden. Volte para o plano original do Senhor. Creia no que Ele já fez todas as coisas para você viver bem. Quantos querem um marido perfeito? Eva tinha esse marido perfeito dentro do Éden. Marido bom, mas a mulher era boa também. Não havia enfermidades, não havia dor. Deus lhe deu o privilégio de estar em plena comunhão com Ele. Deus deu o domínio completo sobre tudo que estava em volta deles. Eles estavam desfrutando da bênção de Deus. Este é o plano original. Este é o plano de Deus para a tua vida. Este é o plano mestre. Você tem que começar a acreditar nisso. Porém, o inimigo sempre trabalhará para te enganar, dizendo que a tua vida está faltando alguma coisa e que você tem que buscar a liberdade que você tanto sonha na sua vida. Que liberdade é esta? Eles escutaram o que Deus estava fazendo na vida deles, mas agora eles estavam escutando que eles estavam sendo privados de alguma coisa. Às vezes você não tem essa sensação? Queridos, eu não vejo a hora de chegar à reunião da noite, porque eu posso pular tanto. Eu pulo aqui no domingo à noite com a juventude, que tem aqui umas 200 pessoas. Eu disse, Deus, dá vontade de rolar nesse chão, de tanta alegria da tua presença em nosso meio, de celebrar o Senhor, enquanto aí fora as pessoas estão precisando beber, estão precisando se drogar, estão precisando cheirar uma cocaína, estão precisando cheirar pó, toda hora, para viver uma vida, para suportar a vida aí fora, enquanto nós estamos com a cara limpa e dizendo, Deus, o Senhor é nosso Deus, e nós celebraremos o Senhor todo o tempo da nossa vida. Satanás tenta te convencer, querido, que ele tem um plano melhor do que o do Senhor. Antes de acabar o dia, eles descobriram que o plano dele incluía também, só que ele não falou, separação de Deus. Ele vai te dando aí fora
todo o plano está em ação sobre você. Não imagine que o plano dele não está tratando da tua vida, não está encostando em você. Olha a sua cara, será que você tem um rosto que celebra Jesus toda hora pelo que ele fez por você? Não, então você está dentro do plano dele. Porque a primeira coisa era ser grato e você não é. Esquecemos que essa é a grande chave para o êxito da vida. O coração grato formoseia o rosto. Agora, as pessoas com qualquer coisa, o semblante cai. Pastor, o senhor não conhece o meu marido? Vai para o Éden de novo, mulher. E você verá o teu novo marido. Jesus veio para restaurar todas as coisas, trazer vida e vida em abundância. Ele estava dizendo que Jesus agora refazeria todas essas coisas. Refaria todas essas coisas. Então as trevas, o pecado, a maldição se instalou em Adão e Eva. E eles elegeram o caminho de estar longe de Deus. Mas não se esqueceram de Deus. Às vezes você acha que estar longe de Deus não é vir mais à igreja. Não é só isso. É você viver o dia todo vivendo como você está vivendo, longe da comunhão. E aí começaram a padecer. Chegou a enfermidade na vida deles, chegou a tristeza, chegou homicídio dentro da casa deles. Chegou tantas coisas, eles viram a sua casa virar do avesso. Desamparo dentro da sua casa. Tudo por uma decisão. Se apartaram do caminho de Deus. Esta é a diferença entre o caminho de Deus e o caminho do Senhor. Essa é a diferença do caminho de Deus e o caminho de Satanás. O pecado te oferece prazeres, sim, prazeres temporais. Vai nele e você vive com a cara oprimida. Pastor, eu não julgo ninguém, mas os frutos dá para você olhar. Cada rosto a gente vê. Se estão vivendo no Senhor, ou se estão vivendo na sua própria carne. Quanto mais você permanece no caminho escuro, mais ele vai ficando escuro. Sabe, Moisés um dia disse em Hebreus 11, verso 25, ele abriu mão de todas as coisas. Ele disse, eu abro mão de todas essas coisas. Eu escolho antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, o prazer do pecado. O plano de Deus para a tua vida é o oposto muitas vezes do que você está vivendo. O princípio diz que quando começamos a andar no caminho de Deus, parece que as coisas não são muito atrativas. Concordam? Parece que as coisas são difíceis. No entanto, a sua vida começa a ter algo. As providências de Deus começam a chegar diariamente. E você começa a desfrutar das bênçãos do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 4, versos de número 18, se não estou equivocado, que as veredas do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora. Quantos já viram aquela estrela da manhã? Esses dias a Célia falou assim, eu nunca tinha visto. Abri a minha janela e me deparei com essa estrela que eu fiquei abismada. E foi uns 2 dias só que ela viu essa gloriosa graça de Deus. Aquilo brilhava. O caminho do servo de Deus é um caminho de brilhos. Sim, a palavra diz que é e é. Se não está, é porque alguma coisa está sendo quebrada e somos nós que estamos quebrando as leis. Segunda coisa que eu quero que vocês guardem hoje é que os mandamentos de Deus são para o nosso bem-estar. O que Deus criou é para o teu bem. Quando os israelitas vieram do Egito, José estava vivo ali, eles eram estrangeiros no Egito. E José então tinha uma posição e eles desfrutaram alguns anos, algumas décadas desse bem-estar ali. Porém ele morreu e quando as coisas começaram a piorar quando José morreu. Ficavam ali, sofriam com as suas vidas e a situação começou a ficar deplorável. E dia a dia, ano a ano, começou a ficar cada vez pior, porque eles estavam no lugar errado. Eles estavam no Egito, eles tinham que sair de lá. E eles começaram a viver de forma errada, e cada ano, em vez das suas vidas prosperarem, a sua vida estava recuando. Com o tempo já não eram mais estrangeiros, eles começaram a ser escravos.
E assim mesmo, no princípio você é apenas uma pessoa que está chegando dentro desse rol do pecado, desse rol da nostalgia, desse rol das coisas de se conformar com a vida cristã. É assim mesmo, no início é assim, mas depois você se torna um escravo de tudo isto. Eram obrigados a construir, eram obrigados a viver trabalhando. Quantos estão vivendo assim? Nessa opressão da sua vida, situações começaram a ficar tão difíceis que os discípulos olharam para ele dizendo assim: você já é um perigo aqui, casca fora daqui. Vamos matar essa turma. E durante esse tempo os israelitas viveram a pobreza, começaram a experimentar pobreza, dia a dia, ano a ano, começaram a ver perdas, não tinham mais nada, ao ponto de chegar no ponto mais baixo de sobrevivência do ser humano. Por quê? Porque eles já não tinham mais voz sobre as suas próprias vidas. Eles eram escravos e já não sabiam mais como comandar suas vidas. Será que isso não tem acontecido com você? Você já é escravo de algumas coisas. Você é escravo da conformidade. Você é escravo dessa situação que você vive diariamente. Você se tornou escravo. Escravo. Quando Moisés se levanta para libertá-los, ele encontrou esse tipo de gente na sua frente, que já não acreditava mais nem em si mesmo. É mais ou menos quando o cara começa a fumar o crack. Ele perde o rumo. O crack agora, antes ele fumava o crack, agora é o crack que fuma ele. O crack que vai atrás dele. Ele é consumido. É mais ou menos como disse uma vez um senhor, falou assim para mim: pastor, eu estou adulterando. É pior que a cocaína, que eu já experimentei cocaína, e é pior o adultério que eu estou cometendo do que aquela cocaína. Eu não consigo me libertar dessa mulher. Eu disse: é um demônio. Mais ou menos como a pornografia, que você uma vez olhou e você disse: ah, não tem problema. E você vai abrindo seus insights e seus sites do inferno, e você vai acolhendo tudo isso para dentro de você. Você vai assistindo um filme, simplesmente um filme que começou com umas carícias, e aí você vê algumas coisas e aquilo que te impressiona, e aquilo começa a se alimentar dentro de você. É mais ou menos como estar no Egito e você vai brincando. E quando você vê, você já é escravo. Você já é tomado por tudo isto. Só que Deus tinha um plano para sacar esse povo de lá. Como tem um plano para te sacar da situação que você se encontra, em nome de Jesus nessa manhã. Ele tem um plano perfeito, Ele tem um plano glorioso, Ele tem um plano abençoador para levantar a tua vida. Não importa onde você tenha andado, Ele tem esse plano. E se você disser: Senhor, eu me rendo ao teu plano, eu abro mão nessa manhã. Eu estava no plano meu, eu estava no plano desse mundo, eu estava num plano totalmente equivocado. E Ele te chama nessa manhã. Mas a princípio, tirá-los do Egito e levá-los para o deserto não era uma boa coisa. Pensa bem comigo. No Egito pelo menos, foi o que eles pensaram. Deserto, caminhar, não dá. Mas era o deserto. E se eles tivessem permanecido no plano de Deus, suas vidas seriam totalmente diferentes. Seriam vidas de aumento. Por que minha vida não aumenta? Porque você está quebrando princípios de sensatez. Você continua teimoso. Algumas coisas estão ditando a vida. Esses dias eu estava com um empresário, eu falei assim: por favor, senta aqui. Você está errando com a tua empresa tremendamente. Ele disse: pastor, me ajuda então. Eu disse: olha, a primeira coisa, nós estamos vivendo num tempo onde você tem que ter habilidade, ideias de Deus para que a tua empresa não feche. E Deus colocará ideias novas em você. Então deixa eu lhe falar uma coisa. A primeira coisa, tem um rumo diferente dentro da tua empresa, onde o teu produto possa chegar nas mãos das pessoas que têm condições de pagar o que você precisa receber. Você ganhará bem menos, mas você ganhará em quantidade. Ele disse: então me ensina aqui. E ele começou a baixar o preço das coisas, e a empresa dele começou a colocar o produto. E ele disse: pastor, sou grato a Deus por a tua ideia, pelo que o Espírito veio trazer na minha empresa. Irmãos, nós estamos nesse tempo, e às vezes nós somos teimosos, e depois vamos dizer: Senhor, Tu não nos abençoou. Pois eu quero dizer a todos os empresários que estão aqui:
se preparem para que Deus comece a dar novas ideias a você. Abra a sua mente, abra a sua criatividade para Deus. Deus, eu quero ser mais criativo naquilo que eu faço. Se é um bolinho, que tipo de bolo que eu tenho que fazer para que chegue na mesa de todas as pessoas e eu possa viver bem, porque o Senhor disse que eu prosperaria e eu vou prosperar. Qual é o tipo de salgado que eu tenho que vender, onde todo mundo diga, não fico sem ele, posso ficar sem todas as coisas, mas esse salgado eu vou comer hoje. Que Deus toque em alguém e hoje traga à noite esse salgado para nós. Uma vez que Deus planejou prosperá-los, Ele o faria. Mas a Bíblia diz que é, como diz em Provérbios, de pouco a pouco, a luz vai brilhando. Vai brilhando. Ela vai brilhando, não é que ela brilha, ela vai brilhando. Ela vai brilhando, tua vida vai brilhar. Se você fizer um pacto com Deus, acabou, meu irmão, todas as perdas, tudo aquilo que o diabo te roubou, o Senhor te levantará de tudo isso. Deus nunca se deu por vencido. Havia rebelião, havia dureza de coração, provocaram o Senhor, se separaram do Senhor, e Ele sempre continuou. A Bíblia diz em Jeremias 29, verso 11, que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Ele tem um futuro, querido, o que ficou para trás, ficou. Ninguém arruma passado. Passado não se ajeita, a gente ajeita o futuro. Tem gente que não consegue olhar para frente mais, porque vive do passado, esquecendo que lá na frente tem coisa maior para a tua vida. Em nome de Jesus, deixa isso para trás. Mas me feriu, me roubou, tive perdas. Então fique, você vai ser enterrado por essas inconveniências. Você vai ser enterrado pelas essas frustrações. Você nunca vai poder alcançar nada na tua vida. Ficou, meu amigo. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho em que deve andar. Ele te ensina o que é útil. Ah, se tivesse me dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Irmão, por que não há paz? Você não ouviu o Senhor. Por que tanta luta? Porque você não quer ouvir. Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ouça o Senhor. Ele tem um plano, e o plano dele é bom. E quando eles enfrentaram dificuldades no deserto, logo suspeitaram que Deus já estava levando para morrer no deserto. E já começaram a chamar a existência a morte, falência dos projetos, dos sonhos. Essa vida não funciona. Funciona quando você está dentro do plano de Deus. O plano de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não tem nada que Ele não possa fazer. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa manhã? Suspeitaram que Deus estava ocultando alguma coisa deles, que estava privando de algumas coisas. Por que Deus não nos leva rápido para a terra prometida? Achavam que eles seriam abandonados ali no deserto, morreriam de sede. Não creram que eles podiam ser ali supridos nas suas necessidades. Querido, não somos diferentes daquele povo que ficou no deserto. Muitas vezes estamos aqui duvidando que Deus pode suprir, que Deus pode trazer, que Ele pode me auxiliar de coisas sobrenaturais na minha vida, principalmente no tempo em que eu estou em desafios. Tenho uma faculdade, tenho uma universidade para pagar, tenho contas que estão chegando. O problema é quando você se distancia do plano de Deus, e aí a sua vida começa a ficar complicada. Volte-se para os planos de Deus, busque-os. Querido, cada lei, cada mandamento que Deus estava dando aos israelitas era para protegê-los. Era para protegê-los, para que eles andassem em vitória. Cada palavra que Deus te dá nesse tempo não é para te privar de alguma coisa que você deve fazer, querendo lidar e guiar a tua vida, não. É para você ser protegido por Ele. Os estatutos,
Tudo isso lá no Velho Testamento fala isso. Queridos, há coisas no Velho Testamento que você nem sabe. Eles tinham que lavar a comida deles de um jeito. E era daquele jeito. As leis, os preceitos, era para proteger aquela comida. Eles tinham que lavar a mão de forma correta, para que eles não conduzissem bactérias. Por que isso está escrito na Bíblia? Porque Deus falou assim: olha, eu vou protegê-los. A criança nascia, tinha que ir lá, se era o homem, machinho, tinha que fazer, sabe, a fimose, cortar o lulu dele lá, o bililiu, para que ele não ficasse com infecção urinária. Depois fizeram disso uma regra de vida, mas era só para o deserto. Forma correta para viver, proteger. As leis financeiras. Pastor, por que eu não prospero? Porque você nunca semeia. Você quer os resultados, mas não quer semear. Não existe isso. Você não plantou. Era para administrar e fazê-los prosperar, serem abençoados. A terra tinha que parar, para que eles pudessem ter uma abundância, uma colheita abundante. Você tem que parar, meu irmão. Olhem aqui para mim. Você tem que parar. Para o teu próprio bem-estar. Depois leia na sua casa. Releia. Eu gosto de Deuteronômio 28, de 1 a 13. O do 14 em diante já não gosto. Mas há uma coisa no Novo Testamento que é bem melhor que tudo isso, que todos esses preceitos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que aquilo que você jamais imaginou, já está pronto para você. Jamais chegou ao teu coração, jamais você viu com os seus olhos. Por que você então não vai e não pergunta a Deus: eu quero isso para a minha vida, aquilo que o meu olho jamais viu, aquilo que os meus ouvidos jamais ouviram, aquilo que jamais chegou no coração de um ser humano, o Senhor diz que tem preparado para a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E a Bíblia diz que isso ele revela, no verso 10, ele revela pelo seu Espírito Santo. Presta atenção. Há algo grandioso, o caminho do Senhor é grandioso. E por que você vive no caminho natural? Salmo 31, 19 mostra isso. Nós começamos com ele. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: Deus tem algo maior na tua vida, nesse tempo que se chama hoje. Ele tem uma ideia melhor para que você viva bem. Salmo 25, verso 12: qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Não sai por qualquer caminho, não faz qualquer coisa. Ele sabe que Deus o guiará. Deus quer te guiar, querido. E você está sendo guiado pelas circunstâncias, pelas suas emoções, pelo seu corpo, mas não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer te guiar. Ele quer te guiar. Diz o verso 13: ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará esta terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele faz saber o seu pacto, ele faz saber a sua vontade. Pastor, qual que é a vontade de Deus sobre isso na minha vida? Vai perguntar para Deus, não para pastor. Pastor é feito para pastorear, ensinar a palavra. Não é para dirigir vida de pessoas. Eu não sou chamado para dirigir a tua vida e nem para escolher coisas para a tua vida. Quando você vem a mim, eu falo: querido, vai a palavra, o Senhor falará com você como Ele fala comigo. Você será tão íntimo como eu sou do Senhor. Isso é para todos nós. Podem aplaudir o Senhor. E Satanás vive vendendo seus enganos, e você às vezes embarca na dele. Há pessoas que consideram coisas e dizem assim: Deus me abençoou, mas nunca andaram na presença de Deus, nunca estiveram em comunhão, nunca celebraram o Senhor, nunca pularam na presença do Senhor, e Deus fez isso na minha vida. Provérbios 19, 16 diz assim a palavra: quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas aquele que não faz caso dos seus caminhos, esse morrerá. Cuidado.
Quem não vive no plano de Deus termina com desilusão. Uma hora está numa igreja, outra hora está na outra. Pastor, isso é para mim? É. Para você e para um monte de gente que está aqui. Não sabe o que faz com a sua vida, não sabe onde buscar as coisas. Está aí na tua mão, a palavra. Tudo está pronto. A bênção está sobre a tua vida. Ah, eu quero um cantor. Ah, eu quero alguém que põe a mão na minha cabeça, o pé. Quando chega um cantor diferente, as pessoas derretem. Ai, o irmão nasceu de novo. Eu fico numa alegria, mas no outro domingo que eu vejo o irmão está morto. Eu disse, acabou o fôlego espiritual. Pessoas que passam suas vidas sentindo falta de algo dentro da casa do Senhor. Isso ocorre quando você está fora da conexão com Deus. Quando você está fora do plano de Deus. Há algo do Senhor para a tua vida, querido, nessa manhã. Ele te parou aqui. E diz Isaías 32, verso 17. É a obra da justiça será paz. E o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em casas de paz, em casas bem seguras, em lugares quietos e de descanso. Quantos recebem isso na sua vida? Levante a tua mão e diga: todo tormento, toda divisão que quer entrar na minha casa, vai embora nessa hora, porque a palavra diz que eu habitarei numa casa de paz, numa casa de quietude, e a minha casa será casa de descanso. Glorifica a Deus então, querido. E a Bíblia diz em Isaías 33, verso 6: será Ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor é o teu tesouro. O que é temor? Reverenciá-lo. O que é reverenciar a Deus? É colocá-lo em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Eleja hoje o caminho que você tem que andar. Eleja. Uma conversa que eu estou tendo com vocês. Ontem Deus tocou no meu coração para viver esse plano com a igreja. Esse é o nosso tempo, querido. O melhor tempo da tua vida é agora. Aproveita. O que você está fazendo? Quando vai se cumprir esse chamado, pastor? Quando você se conectar com o Senhor? Talvez você já andou no plano de Deus e você se afastou. Caminhou anos. Porém, alguma coisa requereu de você valentia, e você recuou na sua valentia. Você foi forte uma semana. Porque nesse trajeto, eu volto a falar para vocês desse caminho de Deus, há curvas, há montanhas, há vales que você vai ter que passar, mas você não passará sozinho. Ele disse que estaria com você todos os dias da tua vida. Não se esqueça disso. Melhor com Ele do que estar na força do nosso braço. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.